Bem-vindo ao nosso canal Mensageiro do Infinito. Sou Antônio Claré e vou com você junto nessa viagem de conhecimento do Sagrado. Estamos aqui com o Dr. Isaú dos Santos, o fundador da Igreja Cristã Mensageira e autor do livro Mensageiro do Infinito, que traz toda a filosofia e ensinamento sobre essa nova visão do Sagrado. Ele vai nos explicar essa filosofia num breve resumo do seu livro, mas vamos começar falando, doutor, sobre o início de tudo isso. O início, como veio essa visão para o senhor, como o senhor sentiu no coração que era a hora de começar, que o senhor percebeu isso, o senhor teve uma visão, algo espiritual, Deus falando com o senhor? Pois bem, na verdade, eu sou um instrumento de Deus para isso, tudo isso que o Clarete acaba de dizer. A história é muito longa, mas a gente pode resumir para ficar mais fácil de entender. Neste canal, nós vamos ter muitas oportunidades de desenvolver essa mensagem, que é a mensagem do terceiro milênio. Tudo começou quando eu tinha uns 14 anos de idade. Hoje eu tenho 87, ou seja, são mais de 70 anos de história. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu tive minha primeira visão. Eu vi em uma parede da casa onde morávamos um touro com 3 cabeças. E esse touro com 3 cabeças deixou a gente assim intrigado por muitos anos, porque a gente não entendia por que aquilo, o que aquilo podia significar. Durante esse período todo de 50 anos, de 14 anos até os meus 64, eu tive muitas outras visões, sonhos, visões, mas eu não entendia para que aquilo servia. Parecia uma coisa muito natural. Na verdade, eu estava recebendo a preparação para escrever o livro Mensageiro do Infinito. No ano de 2020, eu tive a visão do livro Mensageiro do Infinito. Essa visão foi no sonho. Eu sonhei que estava nas margens de uma estrada asfaltada, uma rodovia, e vi o asfalto subir e entrar lá atrás das nuvens, como se eu tivesse vindo do céu. E de lá desceu um grupo de motociclistas e pararam na minha frente. O da frente me apontou o dedo e disse: "Você vai escrever um livro, e o nome do livro é Mensageiro do Infinito." E eu acordei. Aí imaginei, fui convocado para escrever um livro. Mas depois meditei um pouco e disse: não, convocado eu não fui, eu fui avisado apenas. Ou seja, foi anunciado que eu devia escrever o livro Mensageiro do Infinito. Foi dado o nome do livro, mas não foi dito o que eu escreveria nesse livro. Quando eu sentei na frente de um computador para começar a escrever o livro Mensageiro do Infinito, eu pensei comigo: aquele mensageiro me deu o nome do livro, mas não disse o que era para ser escrito, ou seja, a iniciativa tinha que ser minha. Mas aí eu fiz uma oração a Deus, eu sabia que aquilo estava vindo do além, estava vindo do céu, estava vindo de Deus. E comecei a escrever sobre as minhas visões, experiências que eu tive durante aqueles 50 anos. Comecei lá com a visão do livro do touro com 3 cabeças. E esse livro, então, ao desenvolver a edição desse livro, eu fui observando que tudo vinha da inspiração divina. E cheguei à conclusão que o livro realmente era uma mensagem de Deus, era de revelação divina, com certeza. E nesse ponto, eu cheguei à conclusão que tinha que ter muito cuidado para não escrever coisas que não valiam a pena, que não seriam necessárias ou que não seriam permitidas. Tive muitas outras revelações. Enquanto escrevi o livro, que durou um período de 3 anos, tive muitas experiências de mensagens
que vinha realmente do infinito. Eu sentia que eu subia até o infinito, que não sei onde fica, e voltava numa fração pequeníssima de segundo. E cada vez que isso acontecia, eu tinha uma nova ideia muito clara e muito certa para poder escrever no texto do livro. Quando eu terminei de escrever o livro Mensageiro do Infinito, tive a certeza que ele era uma mensagem divina, e então comecei a meditar muito sobre aquilo que eu tinha escrito. Chegava a ficar admirado com aquilo que eu tinha posto no papel. E aconteceram coisas extraordinárias. Quando a gente diz que o livro é a mensagem do terceiro milênio, não foi uma mensagem que eu recebi para ter esse título, essa definição do que seja o livro Mensageiro do Infinito. Foi uma outra pessoa que, na verdade, eu nem conhecia. Fui conhecer, assim, por acaso, por impulso divino, quando ele me ligou um dia e disse: olha, eu tive notícia que o senhor é advogado e é especializado em questões de terras, posses, propriedades, e eu tenho um serviço aqui na cidade onde eu moro que eu quero contratar o senhor. O senhor pode vir aqui? Eu fui até lá. Chegando lá, recebeu muito bem ele, com a família dele e tudo, e a gente começou a conversar, olhei a documentação dele, cheguei à conclusão que a documentação dele não tinha nenhum direito a ser protegido. Falei: olha, esquece isso aqui, que o senhor não tem nenhum direito a ser protegido. Ele ficou preocupado e falou: filho, o senhor anda à toa? Eu falei: não, a gente não anda à toa. Estamos aqui conhecidos, estava numa lanchonete, comendo lá uma carne de sol, e nisso uma senhora espancou uma criança lá no fundo da lanchonete, e a criança fez um barulho muito grande, e ele então disse: que falta de educação. Eu falei: falta de educação, mas tem mais ainda. Ali tem muito mais que falta de educação. Não se educa a criança com pancada. Isso é uma tradição que, aliás, é originária da Bíblia, mas foi errada. E não se cria criança com pancada, cria é com amor. Ele achou aquilo interessante. Eu falei com ele: eu estou escrevendo um livro, ainda estava escrevendo o livro Mensageiro do Infinito, e nesse livro eu coloquei já essa coisa: não se cria criança com pancada. Ele achou interessante. O senhor está escrevendo um livro? E o que mais tem nesse livro? Eu comecei a falar do livro para ele. Aí, quando chegou um ponto, ele falou: mas esse livro é muito interessante, já tem nome? Eu falei: tem, é Mensageiro do Infinito. Aí o homem levou um susto tão grande que caiu da cadeira. E ele engasgou com aquela carne, e foi um Deus nos acuda, e as pessoas tentando acudir ele ali. Eu mesmo não sabia como é que ajudava, mas fiquei também preocupado. Aí, quando ele melhorou, que ele sentou na cadeira de novo, ele foi pedir desculpa. O senhor me desculpa. Eu falei: não, você não tem que pedir desculpa, você engasgou. Mas me diga uma coisa: você engasgou porque à toa, assim, só porque estava comendo uma carne seca? Ou é porque eu falei o nome do livro? Eu falei: é porque o senhor falou o nome do livro. Me deu um susto muito grande. Eu fiquei preocupado. Eu falei: mas por quê? Eu falei: eu tenho 10 anos que eu tive um sonho muito interessante, e esse sonho me deixou preocupado por esses 10 anos. Quando eu lembro do sonho à noite, eu não consigo dormir. E eu nunca encontrei solução para o meu sonho. E agora eu descobri que o senhor veio aqui para revelar o meu sonho. Eu disse: então me conte o sonho. Ele falou: olha, no meu sonho, eu sonhei que uma pessoa me apresentava um livro, na palma da mão, e disse para mim: está vendo esse livro? Eu digo: estou. Pois é. Este livro vai ser a mensagem do terceiro milênio. Aí eu olhei para o livro e vi que o livro chamava Mensageiro do Infinito. Eu saí procurando esse livro, Mensageiro do Infinito. Por esses 10 anos eu vim procurando esse livro. E nunca encontrei ele em lugar nenhum. Nem em universidades, nem em bibliotecas, nem em lugar nenhum encontrei esse livro. Ninguém me deu notícia desse livro. Mas agora, hoje, eu descobri que o senhor veio aqui interpretar o meu sonho. O seu livro, Mensageiro do Infinito,
estava na minha visão há 10 anos atrás, antes do senhor escrever. Hoje o senhor está escrevendo o livro que eu vi há 10 anos atrás no meu sonho. E este livro, segundo a pessoa que me mostrava o livro, vai ser a mensagem do terceiro milênio. Aí eu fiquei impressionado com aquilo, falei, realmente ele tem tudo para ser uma grande mensagem. E disse para ele, falei, mas tem uma coisa que eu preciso te dizer. Para ter certeza que você teve uma visão do meu livro, eu tenho que te fazer uma pergunta. Ele ficou meio nervoso, falou, mas não fique nervoso não, responda apenas a minha pergunta. Ele, então faça. Eu perguntei, que cor que era a capa do livro? Era um azul assim parecido à luz do céu, e tinha as letras douradas e 3 pombinhos brancos. Ele descreveu a capa do meu livro exatamente como era e como é. E aí eu tive certeza que aquele sonho dele era uma mensagem também. E essa expressão, a mensagem do terceiro milênio, muito boa para o meu livro, eu cheguei à conclusão que era certa e era correta, e aquilo também era uma mensagem do além. E por isso eu perguntei para ele, eu posso colocar na capa do meu livro a mensagem do terceiro milênio? Ele falou, claro, foi o que eu vi e foi isso que eu coloquei. E o meu livro, Mensageiro do Infinito, eu considero que é realmente a mensagem do terceiro milênio. E não ficou só nisso. Quando eu terminei de escrever o livro, eu cheguei à conclusão que tinha que fundar uma nova religião. Por quê? Porque eu consultei muito a Bíblia enquanto escrevia o livro. E cheguei à conclusão que nenhuma religião, nem mesmo a católica, que eu considero o cristianismo mais autêntico, reproduz exatamente o verdadeiro cristianismo. Tem muitos vícios, tem muitas alterações, tem muita coisa que precisava fazer e não foi feito e não se faz, e muita coisa que se faz e não devia se fazer. Por isso, cheguei à conclusão que para o cristianismo ser aperfeiçoado, tinha que se criar uma nova religião cristã. E foi isso que aconteceu. Eu criei a Igreja Cristã Mensageira, baseada no livro Mensageiro do Infinito e, claro, seguindo os ditames sagrados do Santo Evangelho, da Bíblia, seguindo aquilo que Jesus Cristo nos recomendou. Nós temos outras oportunidades de falar sobre isso, que a história é muito longa, muita coisa que tem que ser dita. Mas eu vou dar assim, uma pincelada de por que essa nova igreja e o que ela modificou com relação à doutrina cristã que nós conhecemos até hoje. Primeiro, eu cheguei à conclusão que todas as religiões cristãs são certas. Não tem nenhuma religião cristã errada. Como a maioria delas, cada uma se considera a verdadeira e as outras considera falsas. Não tem nenhuma falsa. As imperfeições da mente humana é que gera essas diferenças. Cada religião tem uma doutrina cristã, mas diferente das outras. Mas isso decorre da imperfeição da mente humana. E Deus entende isso. Por isso, Jesus Cristo recebe todos os cristãos de todas as religiões cristãs como seus filhos. E por isso nós somos todos irmãos. E essa igreja cristã mensageira que eu criei tem registrado no seu estatuto que o cristão mensageiro, como é chamado os nossos fiéis, tem a obrigação de ser fiel à igreja cristã mensageira, à doutrina da igreja cristã mensageira. Mas tem que respeitar todas as doutrinas das outras religiões cristãs, porque são irmãos, nós somos todos irmãos e todos são recebidos igualmente por Jesus Cristo, porque disse Jesus Cristo um dia, quem é por mim não é contra mim. E todo cristão, seja em religião cristã for, está com Jesus e, portanto, é por ele, e se é por ele, não é contra ele, e assim nós somos todos irmãos. Essa é a primeira grande premissa da Igreja Cristã Mensageira. Mas existe ainda outras alterações que foi preciso se fazer. Eu consegui entender, recebendo mensagens divinas, a origem da humanidade, que até hoje não foi compreendida pelas pessoas da humanidade inteira. Então eu consegui
entender a origem da humanidade. São revelações belíssimas. Também recebi revelação e tive que escrever no livro, e acredito do fundo do coração nessas mensagens, porque são verdadeiras. É que o universo todo, toda a matéria do universo não foi criada, como a gente lê na Bíblia, linguagem figurada, não errada, mas figurada por Deus, criou todas as coisas. Na verdade, a obra criadora de Deus é a permanente transformação de todos os elementos naturais. Porque os elementos naturais que nós conhecemos e formam todo o universo são tão eternos quanto Deus, faz parte do próprio Deus. E o universo é infinito no espaço, ele não tem fim, não existe um limite do universo, ele é infinito. E também é eterno no tempo. Ele é tão eterno quanto Deus e faz parte de Deus. Eu costumo dizer que o universo é a parte física de Deus. Deus é tudo, Deus é absoluto. E cheguei à conclusão, por as revelações que eu recebi, que Deus é absoluto e não pode ter fracasso nenhum. Nunca, jamais Deus pode fracassar. E por isso ele não perderá nenhuma alma. E todos, a salvação que ele mandou aqui na Terra, deve ter mandado também em muitos outros planetas habitados e continua mandando em planetas habitados pela extensão infinita do universo. E ele, então, essa salvação é para todos. Então, nós temos um dogma de fé que é a salvação de todos. Porque Deus é absoluto e ele não pode perder ninguém. E a Bíblia registra que um senhor, em linguagem figurada, é claro, um senhor tinha 100 ovelhas, uma foi desgarrada e ele foi atrás até reconquistá-la e fez uma grande festa e disse: eu tenho hoje 100% novamente do que eu possuía. Deus não perderá ninguém, nem mesmo os demônios se perderão para sempre, porque uma outra revelação que eu tive é que o sofrimento é uma coisa temporal. Não existe sofrimento eterno para sempre. Pode durar bilhões e bilhões de anos, mas eterno para sempre ele não será, porque ele é temporal. Tudo que é eterno não teve princípio. E o mal, o sofrimento, é uma coisa que teve começo. E se teve começo, terá também um fim. E esse fim pode demorar muitos anos, mas ele vai ocorrer. E quando chegar ao fim dos infernos, os demônios serão convertidos em anjos bons novamente. É uma grande revelação que chega a assustar as pessoas, mas podem ter certeza que é uma verdade. Por isso nós vamos falar muito sobre isso durante as nossas comunicações, nessas entrevistas, e nosso canal vai ficar aberto, talvez permanentemente, para que a gente fale muito sobre isso, porque toda a humanidade tem que ter conhecimento da mensagem do terceiro milênio, que foi registrada no livro Mensageiro do Infinito, gerou a fundação da Igreja Cristã Mensageira para unir o cristianismo e aperfeiçoar o cristianismo e mostrar ao mundo que Deus está em todos os lugares, da menor partícula do átomo até o mais longínquo ponto do infinito dos céus. Muito obrigado a todos por hoje e vamos voltar a nos falar novamente em outras oportunidades. Obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, doutor.